É sempre um prazer e também sempre um temor muito grande. Eu estava sentado ali e confessando coisas diante de Deus, pedindo a Deus que me ajudasse, mas não simplesmente pela pregação, eu pensava todo o tempo, mas pelo o Deus da pregação, o Deus o qual temos representado, o Deus o qual temos testemunhado. Isso tem que encher o nosso coração de temor e não só de situações onde estarei pregando, ou no dia a dia, na nossa rotina, devemos fazer as coisas pelo o nosso Deus, o temor reverente ao nosso Deus. Porém, também disso, mas não só disso, irei falar hoje, hoje eu vou me falar de cristãos que não se envergonham do Evangelho. E dizer que o verdadeiro cristão tem orgulho de compartilhar a salvação. E antes disso, gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre uma doença que tem judiado, acho que posso usar essa expressão, tem judiado a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso redor. Hoje todos vivem um medo, uma tensão, uma preocupação de sofrer de um câncer, aonde qualquer caroço pelo corpo nós já ficamos todos preocupados, com o coração um pouco angustiado, de o que pode ser isso, será que é algo mais grave, será que não é nada? Eu lembro quando eu tinha 7 anos, minha mãe teve câncer, e eu achava que câncer era igual gripe, porque ela lidou, eu era filho único, meu pai vivia viajando, meu pai foi ficar sabendo do câncer quando ela foi entrar para a sala de cirurgia. E ela todo o tempo lidando que isso não era nada de muito grave e que era para ter coragem, aprender a fazer as coisas em casa, porque um dia ela poderia não estar ali mais, mas não seria por causa do câncer, sim. E me lembro disso depois com a consciência do que era um câncer, meu coração ficou, poxa, era isso que a minha mãe tinha? Mas a realidade é que é uma doença que judia. O tratamento dela é um tratamento doloroso, às vezes até para morrer com câncer é algo muito doloroso. O câncer, ele tem até um tratamento, mas a cura exata, ela até vem, mas nada que te garante que nunca mais pode voltar, ou de que talvez você não possa ter outro tipo. Então a verdade é que é uma doença que nos assola. Aqueles que já tiveram, agradecem a Deus e olham para o temor de passar pelo processo de novo. Aqueles que, graças ao bom Deus, não tiveram, olham para aqueles que passaram e também com temor, com medo, e agradecendo a Deus também pela vida do irmão. Mas o que eu quero trazer com isso, não quero apenas falar da doença que infelizmente tem nos assolado, mas eu quero que nós pensamos, já pensou, se você hoje, vamos supondo que você é um estudioso, você descobre a cura do câncer. E você descobriu e você está feliz. E você tem pílulas e você pode distribuir isso e curar as pessoas. Ela nunca mais vai sofrer com câncer. O câncer não será mais um mal na vida dela. Já pensou, irmão? Você com uma possibilidade dessa? Será que você pegaria o remédio e guardaria no bolso? Eu vou guardar o remédio no bolso porque talvez aquele que está no hospital não esteja precisando tanto agora. Eu vou guardar o remédio no bolso porque esse aqui está muito bem e talvez ele não precise disso agora. Eu vou guardar o remédio no bolso porque eu sou um tanto egoísta e não estou muito afim de partilhar dele. Não, irmãos, creio que não seria essa a nossa atitude. Sei que a nossa atitude seria espalhar. Olha aqui, eu achei a cura. Olha aqui tem. Olha aqui, eu vou atrás de uma clínica para que isso possa se espalhar. Eu vou atrás de um laboratório onde eles possam fazer mais disso. Porque isso vai ajudar as pessoas.
Isso iria me deixar eufórico. Poxa, aqui está a cura. Toma. Imaginando na situação de criança. Mãe, toma. Mãe, vai te curar. Irmãos, trazendo para uma realidade espiritual e no que vamos trabalhar hoje, nós temos lidado com a cura do câncer da nossa alma, do câncer do nosso coração, do qual eu já sofri e o Evangelho, a boa nova de Deus, me restaurou. Do qual você que já conheceu a Cristo, sabe o que é ser liberto disso. Mas, irmão, será que após experimentarmos, será que após comprovarmos e sabermos como aquilo que o pastor nos mostrou, nos deu o pessoal que estava na EBD, e nos deu uma forma fácil, prática de passar isso aos outros, será que temos pegado e guardado no bolso? Eu não vou falar agora. Eu vou esperar um pouquinho. E eu vou esperar mais um pouquinho. E agora eu não estou muito afim. Irmão, será que é isso que temos feito? Com o grande privilégio que temos em nossa mão. E Paulo nos fala um pouco disso. Hoje nós iremos ver o orgulho que Paulo tinha do Evangelho. Que ele acreditava que o verdadeiro cristão tinha orgulho de compartilhar a salvação. Romanos 1, 16 e 17, Paulo começou a carta tratando do chamado dele, o chamado apostólico, de servir a igreja, de levar pessoas a Cristo, e também falou um pouco que isso era um chamado dos cristãos, um chamado de todos. E no versículo 16 do primeiro capítulo, Paulo começa a lidar com a paixão que ele tinha pelo Evangelho, com a vontade, com o prazer que ele tinha no Evangelho. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura. Romanos 1, versículo 16 e versículo 17. A palavra de Deus diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos, irmãos. Senhor Deus, ó Pai, por favor, Deus, peço que o Senhor nos abençoe. Peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Deus, tenha misericórdia da vida de cada irmão aqui, Deus, que ele possa, Deus, compreender essa realidade, Deus. Se tem algo atrapalhando, as preocupações da semana, Deus, algo do tipo, Pai, que o Senhor, Deus, possa agora, que o nosso foco seja na Tua palavra, na exposição dela, Deus, e que ela fale aos nossos corações, Deus, que ela nos incomode, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente, os versículos 16 e 17 sejam um grande resumo daquilo que Paulo iria tratar no restante da carta. É um grande resumo de toda a carta de Romanos. Paulo está resumindo nesses 2 versículos. E ele começa dizendo: me orgulho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Mas, na verdade, Paulo está usando de um recurso linguístico para dizer o contrário. Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho, mas isso era claro, isso estava notório na vida de Paulo. Mas ele usa de um recurso linguístico para exatamente dizer o contrário. Dizer, eu me orgulho do Evangelho. Se tem uma coisa que eu tenho acreditado, é no Evangelho. Paulo, no versículo anterior, falou que ele era devedor a grego, devedor a judeu. Mas nisso ele se orgulhava. Nisso ele orgulhava, porque ele sabia da necessidade, ele conhecia desse Evangelho. Esse mesmo Paulo, irmãos, havia sido preso em Filipe, perseguido em Tessalônica, expulso na Bereia, zombado em Atenas, considerado um louco em Coríntio e apedrejado na Galácia. Mas isso, momento algum, fez com que Paulo se envergonhasse.
momento algum fez com que Paulo se sentisse constrangido em anunciar essa boa nova. Muito pelo contrário, Paulo, logo no começo da sua carta aos Romanos, uma igreja a qual ele nunca tinha visitado, ele diz: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Usando de um recurso para deixar bem claro para esses irmãos que ele se orgulhava do Evangelho. Irmãos, a Deus trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade, de uma forma um pouco mais palpável. Qual será a nossa primeira impressão quando nos relacionamos com as pessoas? Quando estamos ali num primeiro contato, num contato mais relacional e intencional, como temos visto, temos deixado essas coisas bem claro. Eu me orgulho do Evangelho. Eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho do Evangelho. Se tem uma coisa que eu acredito, é no Evangelho. Irmãos, isso tem que ser algo na nossa família, tem que ser algo no nosso emprego, tem que ser algo durante o nosso almoço, durante os nossos relacionamentos. Nós precisamos ter em mente o compartilhar do Evangelho. Trazendo à mente aqui de novo que o verdadeiro cristão, ele tem orgulho de compartilhar da sua salvação, de compartilhar a salvação e de maneira alguma colocar o remédio no bolso e deixar com que aquilo talvez até perca o sentido para a vida dele. Não, o verdadeiro cristão, ele tem orgulho, ele se sente orgulhoso. E eu pensava um pouco, e espero que os irmãos entendam, mas eu espero que 7 de setembro tenha um tanto de orgulhosos ali. Pessoas orgulhosas. Pessoas que realmente estão tremendamente convictos e orgulhosos do Evangelho que estão anunciando. Que através da mensagem, através do folheto, possa ter orgulho. Eu estou compartilhando o Evangelho. Eu não me envergonho dele. Eu estou deixando isso muito claro. Eu não me envergonho do Evangelho. E é algo que deve mexer com as nossas vidas. Porque, irmão, muitas vezes a nossa realidade é o contrário disso. Nós vivemos compartilhando a vitória do nosso time, aquela notícia que nós ouvimos e sabemos que talvez ela não seja totalmente verdadeira, mas minha língua precisa dar nos dentes e eu preciso falar. E isso eu quero compartilhar. E eu compartilho para o meu vizinho, eu compartilho para o meu irmão, eu compartilho. E também coisas boas que nós devemos compartilhar e temos grande prazer de compartilhar, como casamento, gravidez, uma promoção, coisas que realmente ficamos felizes. Poxa, é algo natural nós de compartilhar. Mas, irmãos, a dificuldade está porque relutamos tanto em compartilhar do Evangelho. Nos últimos tempos, lançaram uma campanha, achei até a campanha interessante na internet, de eu não me envergonho do Evangelho. As pessoas compartilhavam versículos e diziam o que aquele versículo foi na vida, o que aquilo impactou. Mas, irmãos, vai muito além. Vai muito além. Vai realmente a ideia de me orgulho do Evangelho. O mendigo ali na rua, eu me orgulho do Evangelho. E eu vou compartilhar com ele. O meu patrão, que talvez eu tendo a oportunidade, eu vou compartilhar do Evangelho. Irmãos, compartilhe do Evangelho. Se orgulhar dele está muito ligado a compartilhar. Se orgulhar dele está muito ligado a você pegar o folheto que o pastor tem deixado à disposição e você colocar ele na Bíblia, talvez você se xerocar e você ter ele em mente, a ponto de que talvez você não vá nem precisar usá-lo e você vai ter em mente aquelas coisas e você vai conseguir falar, você vai conseguir se relacionar intencionalmente, sabendo do que se trata, se orgulhando dessas coisas. Mas, irmãos, Paulo não simplesmente disse, eu me orgulho do Evangelho e pronto, e parou aqui.
Não, Paulo disse, eu me orgulho do Evangelho, e nos deu 2 motivos pelo qual ele tinha tanto orgulho do Evangelho. Ele nos deu 2 motivos e falou assim, eu me orgulho do Evangelho, ou eu não me envergonho dele, porque ele está tratando dessas coisas. E o versículo 16 continua dizendo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo começa dizendo, irmãos, que é o poder de Deus. Esse poder que nós experimentamos, essa transformação de vida, esse vão preenchido, aquele vazio que era algo comum, hoje é preenchido pelo poder do Evangelho. O único poder que transforma vidas. Por isso que é o poder de Deus. Não é o poder de Buda, não é o poder do Espiritismo, não é nenhum poder. É o poder de Deus. O poder de Deus através do Evangelho. O poder de Deus através da palavra dele. O poder de Deus através do Filho encarnado. Irmãos, pensem comigo. Entendeu por que Paulo não estava se envergonhando? Porque ele não estava pensando no que o irmão do lado, no que o cidadão do lado, que não conhece a Cristo, iria pensar. Ele não estava pensando que poderiam zoar dele. Ele não estava pensando que talvez o cara não fosse crer mesmo, então eu não tenho muito o que falar. Não, ele estava pensando do outro lado. Ele estava pensando no poder de Deus. Ele estava pensando no que representava o Evangelho para a vida dele. Ele estava tirando daqui. Ele estava pegando isso aqui e estava tirando dessa realidade. Estava levando para ele Deus. Deus, eu conheço esse Evangelho. Deus, ele é poderoso. Ele é o poder do Senhor. Então eu não posso calar minha boca. Eu não posso ficar quieto aqui agora. Eu preciso falar. Mas, irmãos, a realidade é que nós, às vezes, até lidamos com isso. Falo, não falo, falo, não falo. E aí eu não falo e vou diminuindo. Vou desconsiderando. É poder de Deus. Mas não é tão assim também. A gente tem dificuldade. Eu sempre tive dificuldade de falar e outras coisas. E aí chegamos em casa, nos envolvemos com outras coisas já e deixamos aquilo se enfraquecer na nossa mente. Não, Paulo levou para o caminho contrário. Paulo levou para diante de Deus. E falou, não me envergonhe, porque é poder do Senhor. Se fosse meu poder, eu poderia me envergonhar. Se fosse aqui só comigo, eu ia me envergonhar. Mas é o poder de Deus. E Paulo sabia, naquele contexto, ele está lidando com judeus, está lidando com gentios, grande maioria judeus e gentios convertidos, mas ele sabia que para muitos ali ainda, a cruz, o se orgulhar do Evangelho, era pedra de tropeço para o judeu. Para o judeu era aquilo que não poderia ter acontecido. E para o gentio, para o grego, era loucura. E para Paulo era orgulho. Para Paulo era orgulho. Eu me orgulho. Deixando bem claro, eu me orgulho. Eu não vou me envergonhar disso. Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é me envergonhar. Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Primeiro do judeu, depois do gentio. Paulo está lidando basicamente com seus 2 grupos e ele está falando, isso começou no judaísmo, também era o poder de Deus, mas agora, na nova aliança, em Cristo, também é o poder de Deus. Judeu, talvez você esteja achando que isso é poder de Deus. Por isso não se envergonhe. E ele continua, todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Irmãos, nós precisamos ter essa mentalidade na nossa mente.
Nós devemos compartilhar porque é todo aquele que crê. Felizmente ou infelizmente, nós não sabemos quem vai crer ou quem não vai crer. Deus sabe na sua soberania, na tua bondade. Mas nós devemos compartilhar. Nós devemos falar, nós devemos compartilhar. Porque é o poder de Deus que pode salvar a vida dele. É o poder de Deus que vai salvar. É o poder de Deus que vai transformar todo aquele que crê. Foi o poder de Deus que transformou a sua vida. Precisamos falar. Não podemos guardar o remédio no bolso e deixar com que ele fique ali e fique por ali. Não. É aquilo que só o Evangelho pode fazer. Esse poder é um poder, a palavra que expressa isso, não tem exatamente o sentido exato, porque é um tremendo poder. É basicamente um poder que somente o Evangelho pode fazer. Vamos que esse poder é encontrado na nossa vida. O abandono do pecado. O lutar contra o pecado. O compreender Cristo estando morto. Morto nos delitos, morto nos pecados, morto numa vaidade. Somente esse poder pode transformar. Somente esse poder pode transformar. Não há outro poder. E Paulo, tendo essa consciência, se orgulhava. Paulo, tendo essa consciência, ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Ele tinha convicção. Um professor teve compartilhando de um certo momento aonde ele teve uma oportunidade de compartilhar do Evangelho e infelizmente ele não compartilhou do Evangelho. Ele não compartilhou, ele ficou muito tímido e não falou. Depois ele foi compartilhar com a avó da esposa dele. E ele falou, poxa, tive uma oportunidade hoje de compartilhar do Evangelho e eu estou me sentindo mal agora, porque, poxa, eu não deveria não ter falado. É algo tão ruim para mim não falar. Poxa, eu deveria ter falado. Poxa, talvez Deus vai ficar até chateado comigo. Diz que quando a senhora ouviu isso, ela falou a seguinte frase para ele: você está preocupado com você ou com aquele que talvez não teve oportunidade de ouvir o Evangelho naquele momento? Nós estamos preocupados conosco ou com pessoas que não têm ouvido do Evangelho? Qual é a nossa preocupação? Temos realmente lidado como crentes verdadeiros e genuínos, aonde consideram o fato de que é o meu Deus, é poderoso e essa pessoa precisa? Ou não, estamos acomodados, estamos vivendo de uma forma monótona e não falar de Cristo já entrou na nossa rotina. Não falar desse poder. Devemos pregar o Evangelho para todos, irmãos. Sabendo que Deus, conforme a vontade dEle, na soberania dEle, há de dar salvação. Mas uma responsabilidade que passa pelas nossas vidas. Uma responsabilidade, sim, mas um grande privilégio. Aonde Paulo fala que é devedor, mas demonstra o orgulho em ser devedor. Demonstra o orgulho que ele tinha. E Paulo fala a respeito do segundo motivo pelo qual ele se orgulhava. Ele diz: ele é a justiça de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus. A justiça que veio de Deus. A justiça que somente Cristo pode nos dar. Irmãos, essa expressão justiça, justificação, justificado,
aparece mais ou menos 30 vezes no livro de Romanos. E esse é basicamente o tema central de todo o livro. A justiça de Deus. A justificação que recebemos de Deus. Essa justificação, basicamente, significa aquele que era injusto se tornou justo em Cristo Jesus. E Paulo se orgulhava disso. Paulo, por diversas vezes, sabia da sua condição antes de Cristo. E tinha em mente aquilo que ele era hoje. Mais uma vez, irmãos, Paulo não estava lidando somente aqui. O pensamento de Paulo, a consciência não estava somente no que o cidadão do lado vai pensar. Paulo estava lidando com Deus. Estava lidando com a sua vida diante da transformação, da justificação que ele recebeu de Deus. Irmãos, olhando para a nossa realidade, pecadores, injustos, miseráveis, e agora justificados diante de Deus, com uma eternidade a desfrutar diante de Deus, e com a boca calada. Será que isso é compreender a realidade da justificação? Será que isso é compreender a realidade que Jesus Cristo me fez justo? Ele não somente foi lá e pagou a dívida e falou assim, agora está zerado. Você agora, eu zerei, agora você se vira aí com o que você... Não, ele deu saldo positivo. Disse, não, você é justificado, você é justo agora. Você só não é mais injusto como você é justo. E Paulo está falando, essa é a justificação, essa é a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. Eu não posso me envergonhar disso. Eu tenho que me orgulhar disso. Ele é a justiça de Deus. Paulo faz basicamente o uso de uma linguagem de tribunal. Basicamente dizendo, é inocentado. Ele está inocentado. Os versículos 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho nós conhecemos essa justiça. É somente no Evangelho, mais uma vez, é somente no Evangelho. Somente no Evangelho desfrutamos da justiça de Deus. Se vocês procurassem em todos os outros meios, menos o Evangelho, você estaria perdido eternamente. Mas é somente o Evangelho. Lembro-me de uma charge muito interessante, até engraçada, onde tinha um casal e ele falava assim que a mulher falou para ele assim, fica tranquilo, todos os caminhos levam a Deus. E aí mostram os dois num caminho, e depois eles chegam e tem um grande abismo, e aí o marido olha para a mulher e fala assim, mas você não falou que a gente ia precisar de uma ponte. Você não falou que a gente ia precisar de alguma coisa para a gente chegar do outro lado. E do outro lado, o Cristo, sendo aquela ponte verdadeira, que leva literalmente a Deus. Sabendo que o outro lado também leva diante de Deus para uma condenação eterna. Mas nós não, em Cristo Jesus, iremos diante de Deus desfrutar da salvação eterna. Irmãos, e a realidade é que nós não iríamos. A realidade é que nós não compreenderíamos nada. Seria como cegos andando em uma sala escura, onde talvez eu até consiga apalpar a parede e andar de um lado para o outro. Mas enxergar de verdade, ter um sentido exato para onde eu estou indo, aonde as coisas são, é somente em Cristo.
somente na justificação desse evangelho. E Paulo tinha certeza disso. Por isso não se envergonhava. Por isso não tinha medo. Por isso passou por tantas dificuldades. Mas sabia do que estava falando. Sabia do que estava falando. E ele continua. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. No versículo anterior, Paulo disse que era poder para o judeu e era poder também para o gentil. E agora ele está dizendo que também no Antigo Testamento foi pela fé. E agora no Novo também é pela fé. É somente pela fé. As nossas obras não nos levam a lugar nenhum. Lugar nenhum. No que Paulo está lidando nessa carta com os judeus, lidando com eu sou justo porque eu obedeci à lei. Eu sou justo porque eu sou circuncidado. Paulo está dizendo não. Você é justo porque Cristo te fez justo. Você hoje vive uma realidade lutando contra o pecado, buscando uma vida de santificação, buscando ser crente. Porque Cristo fez isso. Porque por você não teria como. Não teria como. E Paulo, conhecendo essa realidade, se orgulhava. Hoje, na IBD dos adolescentes, nós conversávamos um pouco de batismo, e retratando o eunuco em Atos 8, e falando que após ser batizado e compreender após compreender o evangelho e ser batizado, ele falou que continuou caminhando feliz. Ele fala que caminhou feliz. Filipe, que o batizou, Deus levou para outro lugar, o eunuco nunca mais viu Filipe, mas ele caminhou feliz. Porque ele desfrutou da justiça e do poder que somente o evangelho poderia dar. E o texto termina com uma citação de Abacuque do Antigo Testamento dizendo: o justo viverá pela fé. E Paulo mais uma vez levantando o alicerce dizendo: é pela fé. Eu me orgulho da justificação porque ela é pela fé. Porque ela é pela fé. Porque pela fé eu tive uma dívida paga que eu jamais conseguiria pagar. Eu jamais conseguiria pagar a minha dívida. Mas pela fé, a minha dívida foi paga. Irmãos, como podemos nos calar diante dessas coisas? Como podemos nos calar diante dessa transformação, dessa libertação que temos recebido? Irmãos, devemos ter em mente essa realidade do evangelho. Ao compartilhar, ao falar, nós devemos pensar no poder, na justiça, no amor de Deus, e não naquilo que o outro vai pensar. Nós devemos ter isso em mente. Porque o remédio não é para ser guardado no bolso. Eu não posso pegar aquilo que vai trazer a cura e guardar no meu bolso e deixar e viver. Eu não posso me esconder. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho que mergulhar e eu tenho que falar. Porque, irmãos, está diante de nós. Pessoas que não conhecem a Cristo, nós passamos a todo momento. Nós temos que criar coragem. Temos que ter atitude de compartilhar. Paulo, aqui está, me orgulho, dizendo aquilo que Paulo disse que não se envergonhava, trazendo à mente que ele se orgulhava. E Paulo diz que ele se orgulhava
Porque era o poder de Deus. Aquilo que trouxe salvação, Cristo Jesus encarnado, os evangelhos, a boa nova da salvação. E a justiça de Deus, que fez de pecadores miseráveis, injustos, pessoas justas através do sacrifício de Cristo. E Paulo se orgulhou disso. Irmãos, o verdadeiro cristão tem orgulho de compartilhar a sua salvação. Ele tem orgulho disso. Nós devemos ter orgulho disso. Irmãos, e agora, querendo e desejando aplicar isso para a realidade dos irmãos. Irmãos, façam isso no seu dia a dia. Seus familiares, parentes que você encontra, talvez em finais de semana, ou talvez até mais. Fale do Evangelho. Fale. No emprego, na fila do banco, na praça, e onde passar. Fale. Peça a Deus coragem. Como te digo, isso é tremenda sabedoria que você pode pedir a Deus. Deus me dê sabedoria de falar do Evangelho. Irmãos, e talvez agora a aplicação mais prática que eu desejo trazer para os irmãos. Irmãos, nossa comunidade imediata, domingo que vem. Vamos colocar isso em prática. Vamos nos orgulhar. Vamos nos orgulhar. O verdadeiro cristão, ele tem orgulho de compartilhar a salvação. Vamos até a avenida e vamos entregar o folheto, vamos pedir a Deus oportunidades para que nós possamos também compartilhar mais e falar. Vamos pedir a Deus essa sabedoria. Vamos pedir a Deus essa coragem, esse orgulho que Paulo teve. O não se envergonhar do Evangelho tem que deixar de ser algo de Paulo somente e tem que ser algo da nossa realidade. Nós precisamos trazer o orgulho que Paulo tinha do Evangelho para a nossa realidade. Tem que deixar de ser somente algo que Paulo teve e por isso ele foi o apóstolo. Não, tem que ser algo meu como crente, como filho de Deus, arrependido, justificado, conhecedor do poder de Deus. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus. Deus, te peço pela minha vida, Deus. Peço, Deus, que eu realmente tenha coragem de me orgulhar desse Evangelho. Peço a Deus que os meus irmãos aqui, Deus, tenham coragem de se orgulhar, de realmente, Deus, conhecer, desfrutar, compartilhar, Deus, disso para os outros. Por favor, Deus. Sabendo, Deus, que o Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor nos deu, Pai. Então, Deus, ajude os irmãos, Deus, ajude essa igreja, a domingo, Deus, de manhã, o próximo domingo, Deus, a igreja possa, Deus, sair da cama, adiar um compromisso, mudar e estar ali comprometido com o Teu Evangelho. Falando, compartilhando, se orgulhando do Evangelho, Deus. Por favor, Deus, nos abençoe, Deus, nos ajude, pois isso é muito, Deus. E isso é contra o nosso senso natural, Deus. Mas nos ensine essas coisas, Pai. Só o Senhor pode nos ensinar. Começar na minha vida, Deus, me ensina, Pai. Ensina cada um desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém.